Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão. Cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Vamos lá, pessoal, falar um pouco agora sobre ações. As ações correspondem a frações do capital social das empresas que as emitem. Ao comprar ações de uma empresa, o investidor ele se torna um acionista, o que significa que ele possui uma parte proporcional da propriedade da empresa. Então, o primeiro ponto aqui, quando eu falo de uma ação, eu estou falando de uma fraçãozinha do capital social de uma empresa. A empresa emite a ação para conseguir recursos financeiros. Por que ela vai fazer isso através da emissão de ação? Porque, principalmente, ela não vai ter uma dívida associada a essa emissão de ação. Porque se a empresa ela precisa de dinheiro, qual que é uma opção que ela tem que é mais óbvia? Ela pode solicitar dinheiro emprestado em uma instituição financeira. Se ela for fazer isso, ela vai contrair uma dívida e ela vai ter que fazer o pagamento de juros. É uma possibilidade que ela tem. Mas outra que ela tem e que não vai gerar uma dívida para ela é fazer a emissão de ação. Então, um dos motivos para uma empresa optar por vender ações é a captação de recursos financeiros para financiar as suas atividades e estratégias de crescimento. Ao emitir novas ações no mercado, a empresa ela obtém um capital novo, que pode ser direcionado para a expansão de operações, aquisições, pesquisa e desenvolvimento, redução de dívidas ou outros investimentos estratégicos. Então, uma vez que entra esse capital novo, é um recurso financeiro que foi captado. E aí a empresa ela vai utilizar isso para um determinado fim. Ela pode utilizar para a expansão de operação, para a aquisição, para a compra de máquinas e equipamentos que vão ser utilizados para aumentar a sua capacidade produtiva. Ela pode, tá? É um recurso que entrou. Então vamos para o exemplo, para ficar mais fácil da gente entender. Eu tenho duas pessoas aqui e elas resolvem abrir uma empresa. Então, dois CPFs que resolvem abrir um CNPJ. Aí elas vão lá e precisam colocar um dinheiro para que essa empresa ela comece a funcionar, porque senão a empresa não vai ter dinheiro inicial. A pessoa A, ela vai lá e coloca 75 mil reais e a pessoa B vai lá e coloca 25 mil. Esse dinheiro sai dessas pessoas aqui, sai do CPF, né? Deixa de ser do CPF e vai para a nova empresa, aquela que foi aberta, né? Vai para o CNPJ. E aí, então, essa empresa ela vai iniciar as suas atividades com 100 mil reais. É dinheiro agora que é da empresa. E o detalhe é que essa empresa aqui, ela consta com esses 100 mil reais que é o capital social dela. É o dinheiro que ela vai ter, então, para suas atividades. Um exemplo simples, tá, pessoal? Só para a gente conseguir entender alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam é esse de capital social, que vai ser o dinheiro que a empresa ela vai ter disponível e que ela vai poder, então, utilizar em suas atividades iniciais. O detalhe, tá, é que a pessoa A colocou 75 mil reais e a pessoa B 25. Então, desses 100 mil reais, eu posso dizer que 75% é da pessoa A e 25% é da pessoa B. Mais do que isso, tá? Tá aqui escrito que essa empresa ela é uma SA. Quando eu falo que é uma SA, isso tem a ver com a forma societária dessa empresa. Significa que ela é uma sociedade anônima. Ou também conhecida, deixa eu só melhorar aqui o texto, anônimo, ou também conhecida como sociedade por ações. Isso porque, na sociedade anônima, eu vou dividir o capital social em ações. E ações correspondem ao quê? Frações do capital social. Tá? Então, eu posso falar que o acionista A, agora eu já estou me referindo como acionista, porque eu estou falando de uma SA, ele tem 75% das ações, ou ele tem 75%
de fração do capital social dessa empresa. Já o acionista B tem 25%. Aqui do lado tá que ela é fechada. Por que que ela é fechada? Porque até o momento essa empresa ela não abriu as suas ações para outras pessoas pudessem comprar. Tá? Ela não fez isso. Nesse momento, ela só tem esses dois acionistas. A partir do momento que essa SA, que ela é fechada, ela abrir essas ações para que o grande público também possa entrar aqui nessa empresa ao comprar as ações, aí ela passa a ser uma SA do tipo aberta. A gente já vai ver esse procedimento acontecendo, tá? Primeiro ponto é esse, então. Aí a empresa, ela foi lá, começou as suas atividades, começou a utilizar aqui o capital social para conseguir aumentar a sua capacidade produtiva. E em determinado momento ela resolve então conseguir captar recursos financeiros para aumentar a sua capacidade produtiva. Como eu falei, uma opção que ela tem é de solicitar empréstimo a uma instituição financeira. Mas se ela for fazer isso, ela vai contrair uma dívida, vai ter que pagar juros. Uma outra opção que ela também tem é emitir títulos, como, por exemplo, emitir debêntures ou notas promissórias. Mas se ela for fazer isso, ela também vai contrair uma dívida. Agora, ela pode emitir novas ações e colocar essas ações no mercado para chamar novos investidores para essa empresa. E dessa forma, ela não vai contrair uma dívida, porque o que está acontecendo aqui é que essa empresa ela está abrindo as portas para que novos acionistas entrem nessa empresa, compartilhem da gestão dessa empresa, tá bom? Por isso que eu falei que quando uma pessoa compra a ação de uma empresa, ela se torna um acionista e ela possui uma parte proporcional da propriedade da empresa. Então vamos pensar aqui que essa empresa ela vai emitir 250 ações, cada ação a R$ 100. Ela vendendo, então, para o público essas ações, ela vai ter captado R$ 25 mil. Para fazer isso, ela precisou abrir o seu capital para o mercado, para chamar o público e vender essas ações. Então, esse recurso captado, ele entra para a empresa financiar seus projetos. Aí ela vai poder utilizar naquelas atividades, expansão de operações, aquisições, como ela como ela escolher utilizar. Aí eu tenho, então, que a SA que era fechada, ela passou a ser uma SA que é aberta. O capital social, que era de 100 mil, agora ele passa a ser de 125 mil, porque a gente está considerando esses 25 mil reais que foram captados aqui através da emissão de ações. Não existe uma dívida, mas se o acionista A e o acionista B, eles não colocarem mais dinheiro seu aqui dentro da empresa, a participação deles na empresa vai diminuir, né? Porque antes, o acionista A, só para a gente ter como exemplo, ele tinha 75 mil de 100 mil do capital social da empresa. Então, 75% de participação. Agora, ele continua com 75 mil, mas o capital social foi para 125. A participação do acionista A caiu para 60, do acionista B caiu para 20, e o restante aqui agora pertence ao público, que comprou essas ações. O grande público aqui tem 20% das ações. Uma outra opção que eu não falei também, né, que poderia ter acontecido, ao invés de emitir novas ações, a empresa ela poderia ter captado através dos seus próprios acionistas. Eles poderiam ter colocado mais dinheiro na empresa. Também é uma possibilidade, tá? E se eles tivessem colocado dinheiro, mesmo com a empresa abrindo capital, se eles mantessem a proporcionalidade, eles conseguiriam ainda manter aqui a participação que eles têm, tá? Mas não daria, na verdade, né? Porque 75% e 25% acabaria que não sobraria nada para o público. Mas talvez, por exemplo, o acionista A, ele conseguiria manter a proporcionalidade dele e o acionista B ficaria com um pouco menos e aí o público ficaria com o restante. Ou o acionista B poderia manter a participação dele ou até mesmo subir essa participação também. Depende de quanto que eles optarem por colocar também na empresa. Mas nesse caso, tá, no nosso exemplo, eles não colocaram mais nada e dessa forma a participação deles acabou diminuindo aqui na empresa. Eles estão compartilhando a gestão com o público que tem 20% dessa empresa, estão compartilhando a gestão, mas por outro lado, eles não têm uma dívida, eles não têm que pagar juros a uma instituição financeira ou a investidores. Bom, quando a gente fala de ações, a gente tem dois tipos principais de ações que podem ser
emitidas nesse processo aqui. Quais são? A gente tem as ações ordinárias e as preferenciais. Vamos falar primeiro sobre as ordinárias, tá? Esse tipo de ação, como característica mais marcante, confere a seus detentores o direito a voto nas assembleias de acionistas da empresa. Essas assembleias são reuniões entre os acionistas da empresa e essas reuniões elas vão ditar como é que vai ser o funcionamento da empresa. Se a pessoa ela tem ação ordinária, ela vai poder votar nessas assembleias para determinar a gestão da empresa. Assim, então, olha só, por meio de uma ação ordinária, é possível participar das decisões políticas da empresa, influenciar na gestão e eleger membros para o conselho de administração. Isso através da emissão de uma ação ordinária. Quanto mais ações o investidor detiver, maior a sua influência na empresa. Então, aqui, nessa situação, depois da abertura para o mercado, o acionista A ele tem 60%. Ele é quem tem mais ações. Nesse caso aqui, se todas as ações aqui forem ordinárias, o nosso acionista A, ele detém o controle da empresa, porque ele tem mais de 50% em uma ação para conseguir determinar qual que vai ser o rumo dessa empresa. É ele que vai ter mais poder de voto. É claro que ele vai ter que lidar com os sócios, né? Então é o interesse comum. Vai ter que compartilhar do interesse comum com os sócios para ditar qual que vai ser o rumo da empresa. Uma empresa pode emitir 100% de ações ordinárias, isto é, se ela quiser, pode dividir todo o seu capital social apenas em ações ordinárias. Isso não é possível com as ações preferenciais, eu já vou falando. Então aqui, né, a gente tem 125 mil. Se a gente considerar que todas as ações aqui, elas são de R$ 100, a gente vai ter aí 125, a gente vai ter 1.250 ações. E a gente pode ter que essas 1.250 ações, todas elas são ordinárias, ou seja, todas conferem direito a voto àqueles que as detêm. Só que daí, como eu falei, né, o acionista A vai ter 60% do direito ao voto, 20% para o acionista B e o público aqui vai ficar com 20%. E do outro lado aqui eu tenho as ações preferenciais. Essas daqui, elas conferem a seus, eu vou colocar aqui, ó, que ficou faltando, privilégios. Confere a seus acionistas certos privilégios, embora, em regra, não permite o direito a voto nas assembleias, tá? Então, voto, em regra, ação ordinária. A preferencial vai ter uma situação que ela vai permitir o voto, mas, de maneira geral, ela não permite. Ela concede certos privilégios. Quais são esses privilégios? A prioridade no recebimento de dividendos distribuídos. Tá? Dividendos são a remuneração que os acionistas eles vão receber por ter participação na empresa. É como se fosse os juros de uma pessoa que colocou o seu dinheiro em uma aplicação financeira, mas não são juros porque a gente não está falando de um título de dívida. Então, eles recebem dividendos, que é a distribuição de lucros. Em caso de liquidação da empresa, os acionistas preferenciais também têm o direito a receber, de maneira prioritária e à frente dos acionistas ordinários, qualquer valor residual após o pagamento dos credores, mais uma preferência, tá? Em caso de liquidação da empresa, os acionistas preferenciais, eles têm então o direito de receber prioritariamente o pagamento dos credores. Aliás, qualquer valor residual que tenha da empresa após o pagamento dos credores. A empresa ela está limitada a 50% de emissão de ações preferenciais. Então aqui, né, onde eu tinha 1.250 ações, apenas 50% dessas ações vão poder ser preferenciais. O resto tem que ser ordinário, porque senão não tem como fazer a gestão da empresa, porque não vai existir o voto, né? Agora eu posso ter 100% de ordinários, que isso não é o problema. Lembrem que eu falei que, em regra, não permite o direito a voto nas assembleias. Isso porque existe uma situação em que a ação preferencial ela vai dar o direito a voto. Caso a empresa fique 3 anos consecutivos sem distribuir lucros, a ação preferencial ela passa a ter direito a voto. Tá? Se acontecer esses 3 anos de período sem distribuição de dividendos, significa que os acionistas preferenciais eles não estão recebendo dividendos. E o principal ponto de uma pessoa comprar uma ação preferencial é a prioridade no recebimento de dividendos. Se não está recebendo, algo está errado, e aí eles vão poder participar da gestão dando votos. Mas lembrem, isso só vai acontecer se
acontecer da empresa ficar 3 anos consecutivos sem distribuir lucros. Tá? Então, prioridade em dividendos, prioridade no reembolso de capital, mas até 70% da emissão de ações, não pode ultrapassar esses 50%. As ações, elas devem ser nominativas, ou seja, quando eu digo que uma ação ela é nominativa, significa que ela está no nome do investidor, tá? Então, o nome do investidor ele deve ser registrado nos livros da empresa. Por essa razão, as ações ordinárias também são conhecidas como ON, ou ordinária nominativa, e as preferenciais como PN, de preferencial nominativa. Tá bom? Então, falei que uma ação ela é nominativa é porque eu tenho o registro do nome do investidor. Cada ação negociada na B3 recebe um código de identificação. As lojas Renner, por exemplo, recebem o código LREN3. Isso, tá? Quando eu tenho uma empresa de capital aberto que ela vende as suas ações no mercado, ela vai fazer isso através de uma bolsa de valores, que é o ambiente onde a gente tem a negociação de ações. E aí, nesse sentido, cada ação que está sendo negociada lá vai receber um código. Das lojas Renner, esse é o código, tá? Ó, tenho outros 2 exemplos aqui, só que quando eu estiver falando, por exemplo, da Vale 3, eu estou falando de uma ação ordinária. Isso porque ações ordinárias são identificadas pela presença do dígito 3 ao final de cada ação. Então, Vale 3, Abev 3, BVMF3, a própria LREN3, Petri 3 também, são exemplos de ações ordinárias negociadas na B3. Se eu tiver um dígito 4 no final, é porque são ações preferenciais, tá? Então, também tem um exemplo aqui, Itube 4, BBDC 4, Petri 4, Itaúsa 4, são exemplos de ações preferenciais que são negociadas lá na B3. Falar um pouco agora sobre certificados de depósito de valores mobiliários, tá? Um Depositor Receipt, ou um certificado de depósito, tá? É um certificado que representa ações de uma empresa. São títulos negociados em um país que possuem como lastro ações de uma empresa que está instalada fora do país. Tá? Então, eu posso ter a seguinte situação, eu posso ter um ADR, que é um recibo de ações negociado nos Estados Unidos, mas emitido por empresas não americanas. Tá? Então, eu tenho lá o americano, que ele quer comprar uma ação do Brasil. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode fazer isso comprando lá nos Estados Unidos, mas para isso ele vai comprar um ADR, que é esse recibo de uma ação que está sendo negociada lá nos Estados Unidos, mas não foi emitida por uma empresa americana, foi emitida por uma empresa brasileira. Eu posso ter também um BDR. Aí a lógica é o contrário, tá? São recibo de ações negociado aqui no Brasil, mas emitidos por empresas não brasileiras. Então, eu quero comprar a ação de uma empresa que está em outro país, eu posso fazer isso, comprando esse recibo aqui, comprando esse BDR, que ele vai ser representativo de ações de uma empresa que não está situada aqui no nosso país, tá? Então, por exemplo, empresa no exterior, eu vou ter uma instituição depositária que vai emitir o recibo depositário, né, em português. Esse recibo depositário, ele se refere a ações dessa empresa aqui no exterior. E aí os investidores aqui no Brasil vão poder comprar. Estou usando aqui os Estados Unidos como exemplo, mas pode ser uma empresa de qualquer país. O fato é que essa empresa, ela não está aqui no Brasil. Isso quando eu estiver falando de BDR. Se eu estiver falando de um ADR, aí é o contrário, né? Aí é o americano comprando um recibo depositário de uma empresa que não está lá nos Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre a Assembleia agora, tá? Porque a gente já entendeu que a ação ordinária ela confere voto aqui na Assembleia Geral. A Assembleia Geral, também chamada de AGO, é uma reunião obrigatória anual de acionistas de uma empresa, onde são discutidos e deliberados assuntos relacionados ao funcionamento da empresa. Então, como eu falei para vocês, tá? Vai ser uma reunião onde os acionistas eles vão tomar decisões importantes que são referentes à gestão dessa empresa. A Assembleia Geral Ordinária ela é chamada de ordinária porque ela tem que acontecer sempre numa periodicidade. Tá? Então, o período dela é que ela deve acontecer durante os 4 meses seguintes após o término do ano fiscal de uma empresa. Tem o término desse ano fiscal, pode coincidir, por exemplo, com o ano civil, tem o término, aí realiza a Assembleia, que vai ser essa reunião em até 4 meses.
Sobre a AGO, a legislação determina que ela deve, ou seja, sobre o que ela deve tratar. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Quando eu digo tomar as contas, é fazer uma prestação de contas dos administradores. Além disso, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Isso também vai ser feito lá nessa reunião. Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, se for preciso, então vai ser na AGO também que vai acontecer. Aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Tá? Então, a AGO é uma reunião anual dos acionistas que acontece durante os 4 meses seguintes ao término do ano fiscal. Lá, analisam-se os relatórios das entidades. Eu ainda tenho a Assembleia Geral Extraordinária, tá? Copiou aqui, é ordinária, não é? É extraordinária, a AGE. É uma assembleia, então, que pode tratar de qualquer tópico e pode ser realizada a qualquer momento, não havendo a obrigatoriedade de acontecer em determinada data, desde que ocorra a convocação para essa reunião. Então, a AGO ela vai acontecer sempre naquele período ali de 4 meses após o ano fiscal. Já está programado. A AGE ela vai ser qualquer outra assembleia que vai acontecer na empresa que não vai ser a Assembleia Geral Ordinária. Ela pode acontecer a qualquer momento, portanto, mas é necessário que os acionistas eles sejam convocados para participar, né? A AGE ela é divulgada antecipadamente para que todos os acionistas que pretendem participar, ou mesmo aqueles que não pretendem, estejam cientes dos assuntos que vão ser tratados. É como se fosse uma reunião do condomínio, por exemplo. A pessoa ela recebe o convite, ela pode escolher se ela vai participar ou se ela não vai. Se ela ficar de fora, ela não vai participar da reunião, ela não vai saber o que, ela não vai ter influência na decisão que foi tomada. Se ela for um acionista ordinário em uma AGE, ela vai poder votar e determinar qual que vai ser o rumo. Tá? Então aqui a gente tem que os temas que vão ser tratados geralmente são explícitos em edital de convocação, para a pessoa saber o que vai ter. Daqui a pouco o assunto não interessa ela, ela não participa, tá? A AGE, então, ela pode tratar sobre qualquer tópico, a qualquer momento, mas necessita de convocação e divulgação antecipada. Bom, clube de investimento em ações. Eles oferecem ao pequeno investidor uma maneira de introdução no mercado acionário utilizando uma entidade legal cujas regras e normas para constituição e funcionamento são menos rigorosas do que aquelas aplicáveis aos fundos de investimento. Então, por exemplo, as pessoas estão com vontade de comprar ações de uma empresa, mas elas não querem fazer isso de maneira individual. E elas também não querem utilizar um fundo de investimento, porque o fundo de investimento ele tem diversas regras, tem daqui a pouco a forma de tributação que é um pouco diferente do clube de investimento, e aí, dessa forma, elas querem se reunir e utilizarem um clube de investimento em ações. É possível? É possível desde que a gente siga algumas regras, tá? Então vamos lá. Clube de investimento, ele é dividido em cotas e não pode ser negociado, não pode ter a negociação dessas cotas em mercado organizado, tá? Mas é possível que novas pessoas façam a compra de cotas desse clube aqui que investe em ações, como se fosse um fundo de investimento. Ele tem que ter no mínimo 3 e no máximo 50 cotistas. Nenhum cotista pode ter mais do que 40% do total de cotas do clube, tá? Então vamos supor que, por exemplo, esse nosso clube de investimento, ele tem um total de 100 mil reais. Aí eu vou pegar esses 100 mil reais, que é o que ele vai utilizar para sair comprando ações, eu vou dividir esses 100 mil reais em cotas, como se fosse um fundo de investimento. Vamos supor que cada cota vale R$1.000. Então, esse fundo, aliás, esse clube, né? Mas não deixa de ser um fundo também. Não é um fundo de investimento, mas é um fundo de dinheiro. Ele vai ter 100 ações de R$1.000. Eu não posso ter um acionista que ele tenha mais, ou melhor, não posso ter um cotista que ele tenha mais de R$40 mil. Tá? Então, todos os nossos cotistas eles têm que ter menos que R$40 mil, porque caso contrário, individualmente eles vão ter 40% do clube de investimento ou mais do que isso, tá? Mas é isso a ideia, tá? Eu tenho aqui o patrimônio do clube e esse patrimônio ele vai começar a investir em diferentes ações. Uma das vantagens de fazer isso, ao invés de investir sozinho, é que eu tenho um patrimônio maior, né? Eu vou ter diversos cotistas aqui, cada um deles vai colocar um tanto de dinheiro nesse clube, e dessa forma eles vão ter mais dinheiro do que eles teriam se eles fossem investir sozinho. E isso possibilita
a diversificação, colocar dinheiro em diferentes ações para reduzir risco de mercado que está presente aqui nas ações. Ao menos, para o clube de investimento ele ser constituído como tal, ao menos 67% do PL do clube deve ser investido em instrumentos de renda variável ou com exposição ao risco do mercado de ações. Então, quando eu falo de renda variável, isso inclui, obviamente, as ações. Mas além de ações, tá? Bônus e recibos de subscrição, debêntures que são conversíveis em ações de companhias abertas, cotas de fundos de índice e certificados de depósitos em ações, tá? Então, essas são as possibilidades de investimento. Como eu falei, se o nosso fundo ele tem 100 mil reais, o nosso clube, no mínimo 67 mil reais, ele vai ter que ser investido ou em ações, ou em bônus e recibos, ou em debêntures conversíveis em ações, e assim por diante, tá? Se ele não conseguir atingir esse mínimo de 67 mil, ele não vai se caracterizar como um clube de investimento, vai estar fora aí da regulamentação. Em relação à tributação dos clubes de investimento, tá? Ocorre quando o investidor faz o resgate das cotas e obtém lucro. Aí a alíquota de imposto de renda ela é fixa em 15%, tá? Esse é um ponto. Caso a carteira do fundo fique com menos de 67% do seu valor investido em ações, aí, para fins de tributação, deverá ser aplicada a tabela regressiva de imposto de renda relativa a investimentos em renda fixa. Já muda aqui, né? Lembra que eu falei que ele não vai ficar dentro da legislação para ser categorizado como clube de investimento? Ele já perde essa possibilidade de tributação de 15%. Passa a acompanhar a tabela regressiva, onde a menor alíquota possível ela vai ser de 15%. Mas antes disso, eu vou ter 17,5%, vou ter 20% e vou ter 22,5%. Tá? Para chegar aqui em 15%, o valor ele vai ter que ficar aplicado por, no mínimo, 2 anos. Né? Ou melhor, né? No mínimo, 720 dias. Que dá mais ou menos 2 anos. Enquanto que se ele estiver categorizado como um clube de investimento, se a pessoa deixou por 1 mês, por 2 meses, não importa, ela já vai ter a tributação de 15% sobre o lucro que ela teve quando ela resgatar ou quando ela vender as suas cotas de investimento, suas cotas do clube de investimento. Quais são as vantagens, então, em colocar o dinheiro num clube de investimento? A gente já tem a ideia de algumas, tá? Possibilidade de diversificação, né, porque a gente vai somar os recursos dos cotistas, pagamento de IR apenas no resgate de cotas, o que permite que toda a atividade de compra e venda de ações realizadas pelo clube aconteça sem que haja o recolhimento do imposto de renda, não tem o come cotas, que geralmente em fundos de investimento também tem. Presença do administrador, que fornece várias informações aos cotistas, a gente também tem um administrador, tá? Tais como relatórios de desempenho do fundo, do patrimônio líquido, da composição de carteira, entre outros. E o cotista ele não precisa fazer o recolhimento do IR através de DARF, porque a responsabilidade do recolhimento fica a cargo do administrador, que vai fazer aí a administração desse fundo. Também vai ter a presença de um gestor que vai decidir aonde que esse fundo vai aplicar, onde esse clube, né, vai aplicar os seus recursos. E aí o gestor pode ser, inclusive, um dos cotistas desse clube de investimento. Não tem problema, tá? Então, essas são as principais vantagens em relação ao clube de investimento de ações, mas ele segue aquela ideia. É um fundo que vai colocar o seu dinheiro em ações em ações e outros instrumentos também de renda variável, obedecendo aqui os 67%. A gente tem a vantagem de diversificação, tem a vantagem também da tributação menor em relação a investimentos em renda fixa, pelo menos, e também de só pagar imposto de renda lá na frente, quando acontecer o resgate das cotas, a venda das cotas.